Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre inovação e empreendedorismo, estratégias de marketing para criar diferenciais competitivos. Convidamos para a nossa entrevista de hoje Fernando Camilher Almeida, que tem mais de 30 anos, o Fernando, de experiência na gestão e inovação. Ele atua na Vision Consultoria e leciona em cursos de MBA, estudou e trabalhou em diversas instituições. É coordenador do Instituto Vision, focado em sustentabilidade e startup. Fernando, muito obrigado pela sua presença em nosso canal, falando de um tema tão difícil, né, tão complexo, porque isso depende de cada tipo de mercado, de cada situação, de cada região. Enfim, não é um tema fácil para a gente desenvolver, né, Fernando? É isso mesmo. Queria agradecer, então, o convite. É realmente uma honra para mim estar aqui nesse podcast e bater um papo com o teu público, né? Ouvir as perguntas e sentir aí o que o pessoal está pesquisando. Do nosso lado aqui, a ideia é trocar um pouquinho da experiência prática e acadêmica dessa necessidade que todos os negócios têm, que é inovar. E essa necessidade vem só crescendo e aumentando a velocidade nos últimos anos, né? E a gente, logo na chamada, já poderia desmembrar várias perguntas, né, Fernando? Primeiro, a questão de diferenciais competitivos. Para o marketing, isso é fundamental, é um pilar importante, principalmente em mercados de alta competitividade, onde não tem, às vezes, muita diferenciação em relação aos produtos, e aí as empresas tentam inovar de alguma maneira. E inovar pode ser diversas formas, né? Normalmente a inovação está ligada a uma questão tecnológica, mas isso não é verdade. Você pode inovar num determinado processo, numa determinada forma, você pode inovar na embalagem, você pode inovar na forma de comunicar, enfim, na forma de precificar. A inovação ela tem vários desmembramentos, né, Fernando? Exatamente, inclusive modelos de negócio, né? O que tem mudado cada vez mais no mercado são negócios tradicionais que são repensados, e esses negócios se transformam em modelos muito mais atraentes, né? Completamente diferentes do que eram os negócios tradicionais. Então, essa questão toda, que normalmente na inovação está muito presa a produto e serviço, na inovação ali, tem caminhos muito interessantes. E a parte de comunicação, quando você também inova, né, nas ações de marketing, nas ações de ponto de venda, dependendo do tipo do produto que você tem, consegue trazer uma visão completamente diferente do consumidor sobre a sua empresa. E aí você vai gerando um diferencial competitivo que vai se arraigando. Acho que uma das questões mais importantes hoje em dia é conquistar um espaço na mente do nosso consumidor. E essa conquista desse espaço na mente, claramente, tem que ser feito com uma estratégia de marketing, posicionando a empresa, ou o produto, ou o serviço que você tem, de uma forma diferenciada. E, para isso, precisa olhar esse escopo completo. E essa questão de diferenciais competitivos tem que se tomar um cuidado muito grande, né? Primeiro, quando você fala em diferenciais competitivos, nós estamos falando de buscar de forma criativa algo que possa gerar valor para o público final, né? Para o consumidor final, para o comprador dos produtos da empresa, para aquele segmento de mercado. Mas o cuidado de não gerar uma competição e extrapolar os limites da ética, os limites da responsabilidade, ser uma competição agressiva e o mercado se tornar canibalizado. Quer dizer, existe uma linha muito tênue em relação a buscar diferenciais competitivos e gerar uma confusão de mercado, extrapolar a ética e assim por diante.
Você vê dessa forma também, Fernando? Sim, e cada vez mais, né, as empresas têm trabalhado no ESG, né, e dentro do ESG é uma governança, e essa governança passa também pela área de marketing, de posicionar a empresa no mercado de uma forma que o consumidor também entenda o diferencial sem criar uma guerra de mercado, né? Então, acho que isso é muito importante. Tem marcas nacionais que fizeram trabalhos lindos, inclusive indo para mercados internacionais, mas com uma ética muito preocupada, né? Você pega essas empresas, né, do tipo são empresas sociais, né, empresas B, né, que estão dentro do mercado acionário, justamente segmentadas e sendo olhadas tanto pelos investidores quanto pelo público comprador, o público-alvo dessas empresas de produtos e serviços, como uma empresa diferenciada, né? Então, até pela maneira com que ela trabalha dentro do mercado. Se você se posiciona de uma forma correta, tanto com a tua equipe interna, como com os teus colaboradores e também com o teu público final, e essa estratégia conversa com a tua marca corretamente, você vai agregando valor para a marca, fazendo um diferencial competitivo muito importante dentro do mercado. Eu falo isso porque eu venho observando, venho pesquisando nos últimos tempos, né? E a gente percebe que tem empresa que, por exemplo, dia desses fui comprar uma massa de tomate lá, aquele sachêzinho de massa de tomate, e a empresa lá no ponto de venda falando, olha, nós não aumentamos o preço, nós mantivemos o preço. Aí você vai olhar lá na quantidade que tem de produto, o anterior era 300 gramas e o novo 240. E ali é algo que passa desapercebido. Ou até mesmo você vai comprar o leite condensado lá, você vai ver que não é nada de leite condensado, né? É uma mistura láctea que eles colocam e às vezes não destacando isso para o consumidor. E às vezes esse nível de competitividade, é nesse ponto que eu estou tocando, você começa a extrapolar os limites da ética, né? Trabalhando de forma agressiva, iludindo o consumidor, gerando notícias falsas até mesmo para complicar a vida do seu concorrente. Parece que o mercado vira uma guerra, né? Onde todos perdem, né? Porque eu nunca vi uma guerra onde um sai ganhando. Todos perdem numa guerra, né? Não, e esse é um risco muito grande para a imagem das companhias, né? O supermercado, como você falou, tem acontecido muito isso, né? Para as pessoas para as empresas manterem seus preços na gôndola, começaram a fazer uma série de mudanças nos produtos e que as pessoas percebem, né? Então, o cara olha ali a quantidade de produto, o preço continua o mesmo, mas ele está levando muito menos produto para casa. Então, essa estratégia é uma estratégia competitiva muito perigosa, né? Porque vai acabar afetando a imagem dessa empresa, seja produto, seja serviço, no mercado, né? Porque, na verdade, está ludibriando mesmo o consumidor, e o consumidor entende uma marca semelhante que não faça a mesma coisa, pode experimentar outra marca, e esse é sempre o grande risco do mercado, né? Você ter a experimentação faz a mudança. E de propósito, nós colocamos a ideia, além de falar de diferenciais e buscar diferenciais competitivos, nós colocamos a inovação ao lado do empreendedorismo. É uma outra questão que muitas vezes cria-se confusão. Achar que empreendedorismo é restrito àquela pessoa que tem o capital e que vai fazer investimentos. Hoje nós falamos de empreendedorismo interno, onde os próprios profissionais da organização eles têm que ter uma visão empreendedora, independente de estar trabalhando numa marca que não é a dele, ou numa empresa que ele não é o empresário, né? Essa confusão entre ser empresário e ser empreendedor, muitas vezes gera uma certa confusão. Então, independente se você é um empresário ou está trabalhando dentro de uma organização, é fundamental essa visão empreendedora aliada a uma visão inovadora, de trazer uma nova visão sobre as ações que a empresa desenvolve, né? Perfeito. Eu trabalhei durante mais de 20 anos para um projeto da ONU, do PNUD, que se chama Empretec, né? Tem a ver com comportamento empreendedor, e ele é muito interessante porque no seminário participavam não só
empreendedores como o que a gente chama de intraempreendedores, né? Esse funcionário que está dentro da empresa. Então, era muito comum o líder de uma companhia trazer sua equipe-chave para dentro do seminário, porque ele queria ter dentro da companhia dele pessoas com a mesma pegada dele, sem necessariamente precisar ter capital para investir, né? Acho que uma das coisas fundamentais que tem no empreendedorismo é diferenciar o empreendedorismo, que é o bom empreendedorismo, que é o empreendedorismo de oportunidade, aquele que eu enxergo realmente uma necessidade mal atendida dentro do mercado, ou um nicho de mercado a ser melhor explorado, ou com uma mudança de modelo de negócio para fazer a coisa efetivamente funcionar, daquele empreendedorismo de necessidade, que o cara está sem emprego, então por necessidade ele vai ao mercado. Esse segundo não sobrevive, né? O primeiro, quando você observa efetivamente uma falha de mercado no sentido de não estar atendendo ou da maneira correta, ou com o produto suficientemente bom o mercado, você tem realmente a chance de inovar dentro do mercado e, com isso, constituir um negócio que funciona bem. E eu estava olhando na sua bio, um dos focos que você trabalha são as startups, né? E quando você fala em startup, essa questão de empreendedorismo e inovação, como pontapé inicial, ela é bem aceita, porque a empresa é nova, está com a mente aberta, só que ela enfrenta um problema em relação às empresas já estabelecidas, com mais tempo, porque falta a experiência, né? O traquejo, a resiliência, né? A gente percebe isso, eu estou falando mediante a minha observação, os meus estudos, as minhas pesquisas, mas percebe-se que elas chegam num determinado momento, elas se perdem um pouco na quantidade de inovações, perde um pouco o foco, começa a crescer demais, se tornam unicórnios e aí começa a ter capital e a empresa começa a sentir um certo problema lá na frente. Já as empresas estabelecidas, elas sentem uma resistência maior no que diz respeito à inovação e essa visão empreendedora, porque tem aquela ideia, né, aquela máxima que time que está ganhando não se mexe, sempre funcionou desse jeito, por que mudar? Né? Eu conheço o mercado é assim, então tem algumas resistências em relação à mudança. Você também vê dessa maneira? Como é que a gente sai, né, desse imbróglio ali, né? Sai dessa questão das startups, que não tem, às vezes, a maturidade, e também das grandes organizações que têm a maturidade, mas também têm a resistência a inovar, a mudar, a empreender. Você trouxe um tema aí bem importante, né? Tem um livro famoso, que é o Dilema da Inovação, do Christensen, né? Que ele fala justamente dessa dificuldade que as grandes empresas têm de inovar, porque o resultado no dia a dia vem de um produto já estabelecido, de um serviço já estabelecido, e que normalmente esse produto novo, né, que a área de inovação está insistindo em lançar dentro do mercado, às vezes tem uma diferença de mercado que ele vai atender, não é exatamente o cliente da empresa naquele determinado momento, e também não chama muita atenção no potencial de mercado, porque, como sendo uma inovação, às vezes ele não está propenso para ter grandes volumes inicialmente, então ele tem uma curva de crescimento a fazer. É muito comum que o pessoal acabe saindo dessas empresas grandes e monte seus negócios separados. Algumas empresas grandes usam uma estratégia muito inteligente, que esses processos mais inovadores serem realmente colocados à parte, e aí ganham uma vantagem sobre as startups que começam sem estrutura, né? Eles vão com uma estrutura um pouco menor, né, e vão fazendo esses lançamentos. A famosa Xerox, né, que lá atrás tinha um baita laboratório lá em Palo Alto, que desenvolveu boa parte das inovações da tecnologia, boa parte dos cientistas que trabalhavam na Xerox saíram porque a companhia não levava a cabo, chegou a ter quase 500 cientistas trabalhando dentro da Xerox,
inovando, mas ela não saía para aquelas coisas. Inovava no produto deles, mas sempre muito focado ali. Então, essa é uma perda de oportunidade da grande empresa. Indo para as startups mais clássicas ultimamente, né, de 2 ou 3 gêniozinhos, né, que tem uma inovação interessante, às vezes falta para eles um pouco de cabelo branco, né? Então a gente justamente entra nesta parte para as startups. Então você vai pegar uma equipe comercial com um pouco mais de experiência de negociações, para trazer uma negociação para essa startup que dê uma continuidade, uma estratégia de posicionamento de mercado também mais inteligente, no sentido de proteger esse produto novo ou acertar mais o nicho de mercado com um pouco mais de foco, que às vezes os meninos não têm, e fundamentalmente um apoio na área financeira e de controladoria para fazer com que esse negócio realmente funcione. E aí você vai ter duas coisas que são bem interessantes, né, que a gente chama de good money e bad money, né, no lançamento de startups. Então, o que diferencia uma coisa da outra? Antigamente, né, os modelos clássicos, você precisava fazer um negócio funcionar, e esse negócio funcionando gerava resultado e capital para você ir avançando, que a gente chama de good money. Então, eu vou crescendo a partir do meu resultado. Nos mercados novos, e isso você tem que às vezes tem que chegar primeiro, e aí a gente brinca de bad money. Então eu preciso ter dinheiro para fazer aquela inovação efetivamente funcionar, ir à frente, porque quem chegar primeiro domina aquele mercado. Então ela é um mercado de chegada. Então quem estabelecer a liderança vai ganhar volume, vai ganhar significância dentro daquele mercado e vai meio, entre aspas, fechar a porta ou diminuir, aumentar a barreira de entrada para os competidores que vêm logo em seguida, né? Então, são dois caminhos diferentes. E aí você vai sempre usar muito o cuidado na montagem da equipe. Outra coisa que as equipes de startups têm grande dificuldade é em montar um bom time, porque não é um monte de gente técnica só que faz o negócio funcionar. Essas pessoas precisam se conversar, precisam ter sinergia, né? Não precisam se amar, mas elas precisam se respeitar e tocar o negócio, né, no dia a dia. Quem não faz isso acaba tendo uma série de dificuldades pela inexperiência dos jovens em tocar o negócio. Às vezes vem muito dinheiro para a mesa e uma coisa que é muito fundamental num processo como esse é acertar o modelo de negócio para que ele seja escalável. Eu vi muitos negócios de startup que não estavam bem engendrados num volume pequeno e o pessoal escalava o problema, né? Então, e quando o mercado agora, mais recentemente, o capital de investimento ficou caro, ele fugiu desse pessoal, né, que faz uma promessa muito grande ali na frente e ainda não está com o modelo de negócio bem estruturado. Eu acho que você colocou pontos extremamente importantes e eu gostaria também de complementar e também de ampliar essa visão, né? Mostrando que eu percebo que hoje em dia as pessoas querem fazer trabalho, querem fazer estratégia, montar estratégias sentado num banquinho, né? Sentado em frente a um computador. Não está disposto a sair e realmente conversar com os consumidores, né? Entender, porque toda inovação não é a empresa que desenvolve essa inovação, ela só ela transforma o que ela percebeu de necessidade de inovar em algo tangível, né? Algo que o consumidor fala, é isso que eu gostaria, que eu estava esperando, esta era a minha expectativa. Então, você tem que perguntar para o consumidor, para o seu público, o que ele está precisando, o que estamos fazendo que ainda não está completo, não está te atendendo plenamente. E aí você traz dentro da sua expertise e você transforma isso, né, em algo que ele possa perceber, que é algo novo. Uma outra questão que eu também percebo, Fernando, veja, eu estou colocando algumas ideias justamente para a gente, enfim, estabelecer uma reflexão, é que muito jovem, muitas empresas, até pessoas de mais idade, empresários, têm dificuldade de saber o que eles vendem, qual é o produto deles, né? Eu lembro que uma das conversas
quentes dentro de uma sala de aula, que eu estava falando sobre isso e um aluno falou, não, mas eu sei o que eu vendo. E eu falei, o que você vende? E ele falou, eu trabalho na empresa Bosch e eu vendo furadeira. Eu falei assim, você vai quebrar, você não vende furadeira. Ele falou, vendo furadeira. Eu falei, você não vende, conversa com o seu diretor, com o seu chefe, ele vai te falar que vocês não vendem furadeira. Ele foi e quando voltou, ele disse, poxa, eu até fiquei mal com o meu chefe, fui perguntar o que nós vendíamos e o meu chefe falou, como você não sabe? Nós vendemos furadeira. Eu falei, olha, eu estou mais preocupado ainda, porque não só você não sabe o que vende, mas o seu chefe também não sabe o que ele vende. E aí o aluno já um pouco nervoso falou, então o que eu vendo? Eu falei, você vende furos. É isso que você vende. Você vende furos em gesso, você vende furos em madeira, você vende furos em ferro, em aço, numa determinada espessura, numa determinada qualidade. A furadeira é o meio que hoje a sua empresa encontra para atender essa necessidade. Então, o que você vende é furos, não furadeira. Aí é aquela questão que você falou, né, da Xerox, das outras empresas, que por não entender o que vendiam, os seus produtos se tornaram obsoletos, foram substituídos, né? Então, é um pouco isso. Você vai inovar sem saber o que você vende e para quem, com qual expectativa que o consumidor está buscando. Então, como é que você vai inovar? Você vai chutar, né? Você vai criar algumas coisas e vai jogar no mercado. Às vezes, até consegue, né? Você, uma vez ou outra, você consegue fazer algo assertivo. Mas não é sempre, né, Fernando? Sim. Essa explicação que você deu é excelente, né? Porque a maioria das pessoas realmente é muito perdida em relação ao foco do próprio negócio, né? E com a velocidade da inovação e da tecnologia, a gente que trabalha sempre com planejamento estratégico das empresas, planejamento estratégico não resiste hoje em dia mais que 2 anos, né? Então, e se você não tem um olhar para o entorno, para as mudanças tecnológicas que estão acontecendo, por mais eficiente que seja a sua fábrica, por mais bem montada que ela esteja, com um melhor diferencial de custo e produto que você tem, vem uma tecnologia nova e substitui. Costumo brincar com meus clientes que você ser o melhor fabricante de fax do planeta não resolve o seu problema, né? Ninguém mais usa fax, né? Boa parte do nosso público, inclusive, nem deve saber o que é fax. Se o pessoal é mais novo, né? Então, acho que isso é uma pegada muito importante dentro do processo de mudança das empresas. Ganhou-se uma velocidade tão grande e que, se eu não tenho uma atenção estratégica, e voltando um pouquinho à questão das startups, um cuidado com a montagem de equipe, né, um RH estratégico, que monte uma equipe que realmente funcione e que converse, às vezes a parte de produto não está conversando com a parte de mercado e as mudanças acabam não chegando, né? Então, o pessoal está perdido dentro, né, de um foco interno, quando que, na verdade, o problema normalmente está lá na rua, né? Ter bons produtos resistem à pressão e temperatura do mercado, maus produtos não, né? E aí é muito comum, eu lembro uma história durante comecinho ali dos anos 2000, né, 2005, 2006, onde teve um grande boom das classes C e D, e aí o executivo de marketing, né, às vezes um jovem gerente de produto da classe média alta, não tinha a menor condição de desenvolver um produto para essa classe C e D, porque não sabia como esse pessoal vivia, né? As empresas, literalmente, né, você vai pegar a Unilever, a própria Nestlé, despachou os seus gerentes de produtos para morar na casa dessas pessoas da periferia, não um dia ou 2 dias, meses, para saber como é que o pessoal realmente levantava de manhã, como é que tomava café, como escovava o dente, porque se você não tem essa proximidade com o território, com esse perfil do cliente que você tem, a chance de você cometer um erro estratégico enorme no lançamento do produto é muito forte. Sem dúvida alguma. Bom, Fernando, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. É uma conversa que eu já, na abertura, eu falei que era um tema
que poderia ter vários desdobramentos, né? Porque nós estamos falando de inovação, isso já daria muito assunto, empreendedorismo, muito assunto, diferenciais competitivos, estratégias de marketing, ou seja, nós abrimos um leque de possibilidades enorme. E a ideia, como o projeto marqueteiro, não é trazer todas as respostas, é pegar um pouquinho dessas reflexões, né, da sua experiência, para poder avançar em pesquisas, em estudos e montar estratégias, ou até mesmo se está montando alguma estratégia, tomar certos cuidados, né? Que, como você colocou, alguns alertas, né, que tem que se estabelecer para não, enfim, que essa inovação não possa se transformar numa pedra no sapato que incomode, né? E muitas vezes você parte com um caminho de inovação que depois não tem volta, né? O consumidor fica na expectativa. Isso já nós vimos várias marcas se prejudicando por conta, né, de sair num caminho de inovação e depois não conseguir restabelecer o seu posicionamento, a sua segmentação de mercado. Mas eu queria passar para que você falasse um pouquinho do teu trabalho, né? Eu fiz uma abertura mais rápida, né? Você tem um instituto, coordena, enfim, e tem um trabalho bacana na área de sustentabilidade, de startup. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto Vision, né? Na verdade, nós somos, né, eu tenho uma carreira na área industrial, e essa experiência da indústria me fez trabalhar agora há 25 anos já na área de consultoria, justamente trabalhando em planejamento estratégico das companhias, que a gente tem clientes de 15 mil funcionários até startups de vários segmentos. E nessas idas e vindas, a gente foi trabalhando, eu junto muito o conhecimento da administração com o conhecimento da economia, para a gente construir cenários para os nossos clientes de uma forma que eles consigam realmente se antecipar um pouco às mudanças de mercado e prover ao mercado soluções inovadoras e necessárias ao dia a dia. Só que a gente via também a necessidade, e é uma experiência prática, né? A gente, tanto com o chapéu de empreendedor, como o chapéu na academia, né? Seja dando aula na SPM, na PUC, na FEI durante muitos anos, e agora mais recentemente no curso da USP, eu vejo a dificuldade que a universidade tinha, né, de conversar com as empresas e as empresas de conversar com a universidade de uma forma geral. E a minha dissertação de mestrado em economia é justamente ecossistemas de inovação. Pesquisei ecossistemas de inovação mundo afora. E lá fora, você vai ver que o que faz com que a inovação efetivamente aconteça é o que a gente chama de tríplice hélice. Conhecimento da universidade e do colégio técnico, respaldando necessidades públicas e privadas, tanto das empresas como do terceiro setor, ou mesmo do governo, com um sistema de financiamento de inovação interessante e bem organizado. Essa tríplice hélice faz com que você crie regiões que a gente chama de ecossistemas de inovação, que acabam gerando habitats de inovação. A região fica tão interessante que traz cada vez mais empresas, e a gente começou um piloto aqui na Casa Verde, em São Paulo, criando um instituto sem fins lucrativos, né, que inicialmente estava com o nome da consultoria, o Instituto Vision, e a gente está agora, o principal projeto foi o nosso núcleo Casa Verde, que é justamente integrar esse conhecimento que está na universidade, no colégio técnico, para gerar uma solução no território de forma sustentável. Com que foco principal? Trazer inovação para o território significa melhorar a chance daquela empresa ou aquele setor público de entregar um produto de maior qualidade, de maior valor. Isso normalmente se desdobra em melhor salário para as pessoas e o território vai melhorando. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é para não expulsar a população original do território. Então, eu preciso conectar a população do território a esses projetos de inovação via os colégios técnicos que estão no bairro ou as universidades parceiras. No caso específico, a gente está com o pessoal da USP, o pessoal da GV, o pessoal da PUC, da FEI, da Mauá. Então, nós criamos um grupo bastante grande de universidades apoiando, e à medida foram surgindo necessidades e a gente foi trabalhando com soluções. Criou-se até um aplicativo de marketplace para uso local do território,
E uma das primeiras iniciativas, e é muito interessante que isso partiu, né, para a gente não chegar da universidade com uma ideia mágica e fantástica que a gente tem a solução para o território, a gente foi ouvir as lideranças locais para saber o que o território efetivamente estava precisando, o empresariado, as lideranças, né, de toda a sociedade, e elas foram conversando com a gente, pediram esse marketplace, e no meio do caminho a gente foi construindo soluções. Uma das lideranças locais falou, puxa, precisa olhar compra pública é importante para pequena e para média empresa, tem um diferencial ali para vender. 15 dias depois, a subsecretária de Educação da cidade de São Paulo me liga, fala, Fernando, estou com um problema, preciso fazer uniforme para as escolas municipais, a gente comprava da China, né? Agora a gente queria comprar distribuído, mas não estou conseguindo achar fornecedor. Você tem cadeia produtiva? E aí é importante o planejamento estratégico. A gente tinha feito um levantamento econômico geolocalizado de tudo que existia dentro do território. Então a gente sabia o que existia e a gente começou com a área mais pobre do território, ajudamos as costureiras do alto da Casa Verde a se inscreverem no projeto, a botar equipamento e se reestruturarem. E a gente hoje, e durante a pandemia, elas recebiam o pedido via o aplicativo, produziam um negócio e mudou completamente a vida dessas pessoas. Com isso, a gente ganhou o prêmio Paul Singer, né, do Conselho Federal de Economia, fazendo uma extensão da PUC, né, de economia, para ver o impacto que isso teve na vida, a tecnologia, né, e essa organização social dentro do território teve na vida das costureiras. Para um exemplo rápido, né, eles, antes do projeto, elas trabalhavam 12, 14 horas por dia, sem dia santo nem feriado, cada uma nas suas casas, não tinham tempo para cuidar da família, ganhavam menos de R$1.000 por mês. Hoje em dia, elas trabalham 5 dias por semana, 8 horas por dia e ganham mais de R$3.000 por mês. Então, a inovação e a tecnologia, junto com a universidade, você vai mudando um território. Então, isso é uma das coisas que mais me anima ultimamente, usar um pouco dessa experiência da indústria de mais de 30, 40 anos que eu tive, mais a experiência da parte da consultoria, para ajudar o território a se conectar e trazer esses conhecimentos que estão na universidade e mostrar a importância da universidade para a sociedade. A universidade tem sido muito atacada nos últimos anos, né? E ela é fundamental. No mundo inteiro, né, não se ataca uma universidade, porque é ali que a inovação está. Né? Ali que eu vou fazer o meu país sair de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Então, isso nos anima muito e os resultados práticos para as pessoas do território também têm nos animado. E como que os nossos ouvintes acessam esse projeto, ficam conhecendo mais dessa ideia, desse projeto que é encantador, né? Porque mexe com o ecossistema, mexe com conceitos de ESG, conceitos de sustentabilidade, enfim, planejamento, enfim, é um projeto bem completo, né? Envolvendo, como você disse, né? Esse tripé, né? Que é o investimento, que é o conhecimento, e enfim. Como é que o pessoal conhece? Como é que conhece o seu trabalho, Fernando? Como eles te acessam para saber mais? Legal. Do meu lado, né, no site da consultoria, www.vision.com.br, ali a gente tem toda a estrutura para ajudar as empresas, sejam elas grandes ou pequenas. No Instituto, a gente usa a marca do nosso núcleo, então é www.nossonucleo.org.br, né, um instituto sem fins lucrativos. Ali você entra no site, consegue enxergar. E nas redes sociais, né, LinkedIn, você me acha lá com o Fernando Camilher, né, e o nosso núcleo também, né, no Facebook, vai mostrando, e no Instagram, vai mostrando o que a gente vem fazendo dentro do território. Então, todos muito bem-vindos aí a conversar, que seja o pessoal acadêmico, seja o pessoal prático, né? Porque a ideia que a gente tem dentro do território, e agora a gente vai passar por uma fase bem importante, estamos com um projeto sendo encaminhado para o BNDES de financiamento para as mudanças, para uma digitalização do território inteiro. Então, estamos fazendo grandes mudanças com uma área física ainda maior e com uma parceria cada vez mais forte dentro do território. Então, todos bem-vindos aí para conversar sobre o projeto.
E como eu sempre digo, né, também para os nossos ouvintes, que caso tenham qualquer dificuldade, aqui o canal tem um QR Code que você acessa o meu WhatsApp e eu encaminho qualquer tipo de informação para o Fernando, que está ali já, não sai mais da minha rede de contatos, vai ficar lá com muito carinho, né? Obrigado. Porque tenho certeza que novos projetos que o Fernando tiver envolvido, ele vai trazer aqui para a gente estar sempre divulgando esse material, né, para os nossos ouvintes, que são variados aí. E eu Pegar queria te aqui agradecer. é Opa! isso. Pegar uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante, é Ah, que a gente, em 2021, lançou, junto com vários economistas, né, ah, da PUC, da GV e da USP, um livro sobre economia, e nesse livro, O Salto do Sapo, tá na Amazon, né, você consegue encontrar com facilidade, tem um capítulo que eu escrevi sobre a base técnica, teórica e prática desse projeto Nosso Núcleo Casa Verde. E a gente ganhou como segundo melhor livro de economia em 2021. parabéns, Fernando. Eu estou feliz desse nosso bate-papo. Queria te agradecer demais, né, essa disponibilidade de chegar até os nossos ouvintes, acreditar também nesse projeto que está ainda embrionando, né, que é desmistificar um pouco essa ideia do marketing, visto às vezes de uma maneira pejorativa, e ampliar a visão e a importância do marketing nas organizações. Eu gostaria de reforçar o meu agradecimento. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço aí para todos os seus ouvintes. Prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Obrigado, grande Deixe abraço. seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.